Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 9 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão Mista de Orçamento aprova relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conselhos de Medicina querem derrubada dos vetos à Lei do Ato Médico e mudanças no programa Mais Médicos. Cadastro positivo para financiamentos vai beneficiar bons pagadores. E projeto aprovado pelo Senado prevê tributação de escritórios de advocacia pelo Super Simples. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. O prazo para a apresentação de emendas vai até a próxima quinta-feira. A expectativa é a de que o texto final seja votado na Comissão Mista no dia 21 deste mês. Em uma reunião sem polêmicas, a Comissão Mista de Orçamento aprovou por unanimidade o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO traz os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. A lei prevê o crescimento de 4,5% do PIB, inflação também de 4,5%, taxa básica de juros da economia em 7,25% e o salário mínimo de R$ 719,48. Aprovado o relatório preliminar, os parlamentares têm até a próxima quinta-feira para apresentar emendas. A expectativa é de que no dia 21 a comissão mista vote o texto final. Dessa forma, ainda em agosto, o plenário do Congresso poderia aprovar a LDO. Os parlamentares admitem que o acordo sobre a LDO foi possível graças à aprovação da proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo pela Comissão Especial da Câmara. A PEC, que deve ser votada pelos parlamentares em plenário na semana que vem, obriga o governo a executar as emendas apresentadas pelos parlamentares até um limite de 1% da receita corrente líquida da União. Em 2014, o valor chegaria a 6 bilhões e 750 milhões de reais, mais de 10 milhões por parlamentar. Se atender à boa vinculação, à boa aplicação dos recursos, não tem problema nenhum. Agora, se for pegar os recursos públicos, os impostos pagos para projetos que não dialogam com o desenvolvimento local, estadual e nacional, eu sou daqueles que entendo que não é razoável. Nós temos discussões fundamentais dentro do Congresso que vão mudar definitivamente, estruturalmente, profundamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. As emendas impositivas é um tema, a obrigação da votação dos vetos presidenciais é outro tema. Estes dois itens por si só mudam completamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. E dentro deste ambiente é que nós estamos conseguindo aqui, com muito esforço, uma grande vitória na condução do trabalho dessa comissão, que é a votação do relatório preliminar. Representantes de conselhos de medicina vieram ontem ao Senado para pedir a derrubada dos vetos à Lei do Ato Médico e mudanças na medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Eles foram recebidos pelo presidente Renan Calheiros. Os médicos fizeram um dia de mobilização no Senado. Pela manhã, profissionais do Paraná entregaram ao presidente Renan Calheiros um abaixo-assinado com mais de 42 mil assinaturas. Eles são contra a medida provisória que cria o programa Mais Médicos e os vetos da presidente Dilma Rousseff à Lei do Ato Médico, que regulamenta a atividade no país. Nós temos no próximo dia 20 a primeira sessão do Congresso Nacional para apreciar esses vetos a partir dos novos critérios que foram aprovados no projeto de resolução. Fiquem absolutamente tranquilos que o Congresso Nacional fará a sua parte. Em 6 dias nós conseguimos 42.511 assinaturas da população dizendo que não, dessa forma eles não querem que a saúde seja tratada e sim querem uma medida definitiva, uma medida que vai estruturar realmente a saúde e possa levar a qualidade que toda a população merece. À tarde, uma nova comitiva. O presidente do Conselho Federal de Medicina também criticou os vetos ao ato médico e anunciou que o CFM vai distribuir cartilhas entre os pacientes contra as mudanças feitas pelo Poder Executivo. Essa casa fez um trabalho belíssimo durante 12 anos e agora corre o risco de ver todo um consenso e um trabalho sério feito por senadores e deputados sérios ser pisoteado, rasgado, jogado no lixo por interesses outros.
A categoria também criticou a MP do programa Mais Médicos, que vai pagar R$10 mil a profissionais interessados em trabalhar no interior do país. O presidente da Federação Nacional dos Médicos disse que a medida provisória não resolve o problema da saúde. Levar médicos aonde esses profissionais não estejam é importante, dentro da legislação, concurso público, direitos trabalhistas e condições de trabalho, para que não seja apenas um engano para a população. Senadores e deputados instalam na próxima semana a comissão especial que vai analisar o programa Mais Médicos. A proposta deve sofrer alterações. Os parlamentares apresentaram 567 emendas ao texto original. Quando uma medida provisória recebe a quantidade de emenda que ela recebeu, significa dizer que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa melhorar. A medida provisória reforça essa precarização. Na medida em que é uma bolsa, na medida em que não obedece aos direitos trabalhistas, então a gente não pode aceitar isso. Duas comissões do Senado se reúnem hoje fora de Brasília. Daqui a pouco, às 8h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional faz um seminário em Aracaju, Sergipe, sobre o desenvolvimento do Nordeste. Um dos temas abordados será a contribuição das entidades representativas do turismo para os municípios. E à tarde, a partir das 2h, a Comissão de Agricultura faz audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O objetivo é buscar soluções para o endividamento dos produtores da região sul. Quem paga em dia e não dá calote pode negociar juros mais baixos no próximo financiamento. Aprovado pelo Congresso e regulamentado pelo governo, o cadastro positivo já está valendo. O procedimento é simples. Basta entrar no site de empresas de proteção ao crédito e realizar o cadastro. As informações fornecidas pelo consumidor poderão ser consultadas por instituições financeiras. A expectativa é que o bom pagador, com o nome no banco de dados, consiga taxas de juros mais baratas e prazos de pagamento mais longos. O cadastro positivo poderá incluir 26 milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito do mercado ou porque não têm como comprovar a renda ou porque só compram à vista. O Banco Central estabeleceu as regras do cadastro. A qualquer momento, o consumidor poderá solicitar a exclusão dos dados. Mas para os economistas do banco, só há vantagens em ter um nome no cadastro positivo. Eu diria que ele beneficia muito as classes menos favorecidas. As classes menos favorecidas elas têm mais dificuldade em mostrar aos agentes provedores de crédito que são bons pagadores. Porque eles nunca fizeram crédito, o crédito que ele fez foi em uma determinada estabelecimento que não tinha, onde a informação não era disseminada. Ao eu criar melhores condições de análise de quem é o tomador do crédito, eu crio condições também de melhor negociação. Então, o efeito esperado da lei é, de fato, você diminuir e formar, como a gente fala, formar melhor os preços. Formar melhor os preços significa taxas mais justas, menores taxas. Os lojistas comemoram a lei. Dizem que os consumidores terão mais crédito. Vai dar bastante segurança aos lojistas, às instituições financeiras e, principalmente, isso vai propiciar para aqueles bons pagadores uma redução na taxa de juros ao consumidor, que para nós é o mais importante. Aumenta a capacidade e a qualidade desse consumidor para nós. A lei do cadastro positivo foi aprovada em 2011 pelo Senado, mas só entrou em vigor depois de ser regulamentada pelo Poder Executivo. Os senadores acreditam que ela corrige injustiças do atual sistema de proteção ao crédito. O justo pagava pelo pecador. Qual é o objetivo agora? Premiar os bons, aqueles que honram contratos, honram compromissos, e do outro lado, penalizar de forma mais direta os que fazem o contrário. Na medida em que o Congresso, durante muito tempo, trabalhou, operou e votou essa matéria, e o governo regulamentou, eu acho que é colocar em prática que quem ganha é a sociedade, a relação de compra e venda e a credibilidade do bom comprador e do bom pagador. O uso do Supersimples pelos advogados foi aprovado no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. A proposta prevê que escritórios de advocacia com faturamento anual de até R$ 3.600.000 poderão aderir ao regime simplificado de tributação. Sim, 63, não, nenhum voto não, uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o projeto de lei do Senado número 105 de 2011. Com esse placar, os senadores garantiram a inclusão dos profissionais de advocacia no rol de beneficiados pelo Simples Nacional. O que nós estamos aprovando nesta sessão é uma matéria de amplo conhecimento do Congresso Nacional e que é fruto de um acordo político firmado em 2008. Estamos votando um indutor para que o advogado permaneça advogado, abrindo seu pequeno escritório, ganhando a vida com a sua atividade e prestando serviço à sociedade e à coletividade. Em vigor desde 2007, esse regime de tributação atende 7,5 milhões de micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até 3,6 milhões e pessoas que trabalham por conta própria, com receita bruta anual de até 60 mil reais. Uma das vantagens do Super Simples é a redução dos impostos pagos. A carga tributária dos prestadores de serviço, por exemplo, chega a ser até 75% menor do que no regime de lucro presumido. Outra vantagem é a redução da burocracia. O Super Simples permite o recolhimento em uma única guia de impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, além da contribuição para entidades de serviço social e de formação profissional. Tem reduzido a informalidade, as empresas têm trabalhado de forma mais regular e também tem gerado muito emprego, né? As empresas pagam menos e com isso elas empregam mais e mantêm também os seus empregos. O Brasil tem passado mais forte pelas últimas crises econômicas mundiais. Creio que um dos motivos é a tributação do Simples Nacional, que tem sido muito favorecida. A decisão do Senado pode não contar com o apoio do governo federal. O Ministério da Fazenda é contrário a essa inclusão por dois motivos. Primeiro, a questão do espaço fiscal, né, que está restrito, nós não temos espaço fiscal para mais desonerações, mas mais do que isso, fere a questão da política tributária da pessoa física, né? Essas profissões de natureza intelectual, elas são preponderantemente exercidas por pessoas físicas, daí daria uma diferença muito grande com as demais pessoas físicas, os empregados, os demais autônomos, servidores públicos, né? Argumento rebatido pelos senadores durante a votação em plenário. O que nós estamos fazendo na prática é a correção de um erro. Portanto, você deixar um segmento que tem uma atividade econômica que é diferenciada, portanto, nós estamos falando, inclusive, da produção intelectual e que, de certa forma, agora passa a fazer parte desse mundo da arrecadação, entrando inclusive com reconhecimento por parte do Estado da atividade desses profissionais. Foi uma peleja árdua com a Receita Federal para a gente demonstrar que antes de perder, ao garantir o Simples para um conjunto de atividades e serviços do nosso país, nós íamos ganhar. Guilherme Souza, que representa os advogados iniciantes do Distrito Federal, afirma que a medida incentiva a profissionalização da categoria. O advogado, quando ele se forma na faculdade, passa na OAB, atualmente o mais comum é que os advogados eles busquem o quê? Ou serem contratados no escritório ou irem para um concurso público, né? Poucos pensam em empreender na carreira de advogado, juntar com outro advogado e formar uma sociedade, pelo custo que é muito alto, inclusive pela carga tributária, né? E pela dificuldade de captação de cliente, que é muito difícil. Além dos advogados, outras categorias buscam a inclusão no Simples, entre elas corretores de imóveis, médicos, engenheiros e jornalistas. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.